Boa noite. Mais uma vez, muito feliz, muito emocionado de retornar aqui. E para a gente dar continuidade, né, no preparo da música aí que já foi feito, eu queria propor que, a hora que a gente for cantar essa música, que vocês se imaginassem aos pés do monte quando Jesus declamou o Sermão da Montanha. E esse sermão está ecoando ainda na nossa mente, no nosso coração, mas esse é o momento de senti-lo, é o momento da gente vivenciar. Então eu queria que vocês realmente sentissem, né, próximos de Jesus e ouvindo ele dizer o Sermão do Monte.
Para quem não me conhece, meu nome é Jamil. Para os que me conhecem também, é Jamil, é o mesmo nome. O Valentim me apresentou aqui, porque enquanto a gente estiver encarnado, nós vamos precisar de apresentações. Quando a gente desencarnar, não vai precisar mais. Quando a gente despir do nosso corpo, dos títulos, das honras, do vínculo social, nós vamos vestir as nossas obras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aí é a gente com a gente mesmo. Aí não tem como enganar. Aí não tem como a gente simplesmente fazer uma vozinha mansa, educada, porque esse verniz aí vai cair. Então, que cada vez mais a gente diminua a distância que existe entre o que eu sou e o que eu coloco como ideal, ou a imagem que eu quero, ou mesmo não querendo, eu passo para as pessoas. O capítulo que a gente vai estudar hoje é muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque no nosso mundo ainda, poucos escolheram a porta estreita. Durante muitos séculos, a gente vem escolhendo a porta larga dos prazeres, dos bens materiais, dos excessos variados, e por isso que essa escolha, que é a gente que faz, não é alguém que nos seleciona, são poucos os chamados, e então estamos ainda buscando caminhos e atalhos, e que felizmente hoje a gente escolheu o roteiro certo. O capítulo vai falar um pouco mais de simplesmente pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. E é aí que a gente vai tentar bater um papo com vocês. Tem uma frase importante nesse item que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, nas igrejas, nos templos e em todos os lugares entrarão no reino dos céus. E eu vou falar uma coisa agora para vocês que vai chocar. E a hora que eu falar isso, eu queria que vocês falassem assim, combinado? Faz de conta que é bem espontâneo. Nem todos os espíritas também que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se a gente está achando que frequentar centro espírita vai nos dar alguma garantia, é preciso a gente fazer profundas reflexões. Alguns livros têm mostrado espíritas com 50, 40 anos de tarefa na casa espírita, dirigentes, oradores, escritores, chegando muito desequilibrados no mundo espiritual. Ou seja, não é só a obra. Agora, o que eu fiz durante esse trabalho? Que sentimentos eu modifiquei? Como que eu conduzi a minha vida e a minha relação com os próximos é que vão fazer essa diferença. Nem todos entrarão no reino dos céus. E aonde está esse céu, pessoal? Localizado onde? Oi? É fora ou dentro? Dentro. Então, esse céu é um estado de alma, de consciência tranquila, de paz no dever cumprido. Então, pouco a pouco, o capítulo vai mostrando a importância da gente se conhecer, da gente verdadeiramente conhecer os nossos sentimentos, nos aceitar e realmente buscar essa vivência de um verdadeiro cristão. Aí, muitas vezes, esses espíritas têm dito o seguinte: mas eu fiz muito, e por que eu não estou recebendo o céu que muitas vezes eu estava esperando? Porque aí é preciso que a gente pense não só como que eu me senti no momento que eu estava fazendo algo, mas como que o outro se sentiu. Será que ao dar alguma coisa, ele estava se sentindo realmente confortado? E quando eu não tinha nada para doar, será que ele se sentiu bem próximo de mim?
Então, muito mais do que eu dou, é como que o outro se sentiu. Que a gente faça reflexões realmente, se nós estamos sendo importantes na vida das pessoas. Importantes no sentido, como Cortella fala, de importar. Se o outro está me levando para dentro do coração. E se eu estou importando o outro. E aí, a gente vai saber se eu vou fazer falta ou não. Que marcas eu estou deixando? Alguém já pensou como que vai ser o seu velório? O que as pessoas vão dizer? Ou o que vocês gostariam que as pessoas dissessem? Tirando assim, ó, eu gostaria que falasse assim, eu acho que ele está mexendo, acho que ele não morreu. Está vivo. Tirando isso. Mas com relação aos sentimentos. Porque muitas vezes até os comentários são de que foi uma boa pessoa, né? Eu conto uma história interessante disso, e essa história é real. Que uma família católica, o marido morreu, e o padre foi lá, né, para fazer, como é que chama o último momento lá? Extrema-unção, né? E aí encomendar o corpo, né? E aí o padre foi falando, né, que estava partindo um bom homem, um trabalhador muito dedicado, um marido fiel, um pai muito amoroso, um companheiro de todas as horas, né? A mulher cutucou o filho e falou assim, vai lá ver se é o seu pai mesmo que está lá. Eu acho que pode ter trocado. Então isso mostra, né, a nossa trajetória aqui no planeta. A próxima música aqui, buscando, né, através da arte, a gente tocar o coração, né, e falar com relação a esse item aqui, vai dar para a gente sentir um pouco mais do que a gente está falando, e eu gostaria que vocês cantassem juntos, tá bom? Faz
É preciso que a gente perceba e tenha essa certeza nos princípios do Evangelho, da doutrina espírita, que a gente colhe aquilo que planta. Então, como a música diz, se alguma coisa está nos incomodando, é porque nós estamos colhendo o que plantamos anteriormente. E para a gente colher coisas diferentes, é preciso a gente espalhar o amor. É preciso que a gente plante o amor. O livro Paulo e Estevão, o tempo inteiro, Paulo se refere ao Evangelho como uma árvore. E ele fala com muito cuidado que lá no início, essa árvore ainda era muito frágil. E é esse o momento que nós estamos vivendo. Esse item fala que uma árvore boa só pode dar bons frutos. Então, tem uma simbologia muito profunda dentro disso aqui. Em que momento espiritual nós estamos? Nós estamos no momento de arar a terra, nós estamos no momento da semente começar a germinar, nós estamos no momento de regar essa semente já germinou, essa semente já produziu e está dando frutos. Em qual momento espiritual nós estamos? O momento de arar a terra normalmente é de muitas dificuldades, são de muitas aflições, de muitas lutas. A semente é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos entendendo o que é a mensagem. Para regar essa semente, nós temos duas opções, às vezes as duas juntas, ou às vezes a gente pode escolher, mas tem que ser regada. Ou com suor, ou com lágrimas. E que bom que a gente já está escolhendo com o suor do trabalho. Paulo fala também das podas, né? Então, quem é jardineiro, tem conhecimento, sabe da importância, né? É preciso podar em alguns momentos. Algumas imperfeições, renunciar a algumas coisas. Não dá para conduzir da mesma maneira. Não se pode servir a dois senhores. Já estamos no momento de produzir frutos. Então essa árvore, ela já começa num contexto interessantíssimo que mostra no capítulo. Uma árvore frondosa, antes de dar frutos, o que ela dá? Antes. E para quem pode se beneficiar disso, o que ela fornece? Sombra. Sombra. Nós estamos num mundo de expiações e provas, mudando para a regeneração. Isso se caracteriza. Almas cansadas. Almas que durante muitos séculos procuraram a felicidade e não alcançou. E agora falou assim, eu não cansei, não dá mais, eu preciso de algo diferente. E aí encontra essa árvore do Evangelho, que é o que a pessoa sente quando ela está do lado de alguém que proporciona esses momentos de descanso. Então é um cansaço de séculos, e tem hora que a gente não entende por que a gente se sente cansado, porque parece que a gente não fez nada, mas às vezes é espiritual, é esperando que venha alguma coisa nova, diferente, e é quando a gente procurou o Evangelho. Mas existe um momento também dos frutos, e os frutos são, como a música falou, o amor em suas mais variadas expressões. Quais as expressões do amor? Um de cada vez, senão eu não entendo. Oi? Caridade. Bondade. Carinho. Compaixão. Oi? Indulgência. Perdão. Vamos parar por aí, que daqui a pouquinho eu quero pegar um gancho no perdão. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acredito que todos conhecem aquela passagem da mulher hemorroísta, né? Durante mais de 12 anos, ela teve sangramentos, ouviu falar de Jesus, e ela colocou uma coisa na cabeça dela. Ela não conhecia Jesus, mas quando ela encontrasse Jesus e tocasse Jesus, ela ia ser curada. No meio da multidão, ela toca as vestes de Jesus, e Jesus percebe, alguém me tocou.
E os discípulos disseram, mas existem centenas de pessoas aqui, mestre, muitos o tocaram. E ele diz, não, alguém me retirou uma virtude. Jesus não curou essa mulher, ele não colocou as mãos, não disse nada. Foi essa mulher que retirou uma virtude de Jesus e se curou. Essa mulher já era cristã antes? Não. O que vocês acham? Certeza? Vocês acham que alguém, depois de mais de 12 anos de sofrimento, se não tivesse tido uma vida cristã, ela ia se curar ou ela ia continuar com essa expiação ou com essa prova? Por isso que o capítulo fala, não é pelo título religioso, não é por ser evangélico, espírita ou católico que vai entrar no reino dos céus. É pela obra, a obra da minha vida. Essa mulher provavelmente era humilde, essa mulher provavelmente renunciou muita coisa, nunca se lamentou, deve ter sido muito caridosa, porque não precisou nada, bastou estar diante de Jesus e ela se curou. Provavelmente, se tinha uma expiação, terminou o tempo de expiação dela, porque a dor, ela vem para nos trazer uma lição. A lição foi aprendida, ela não tinha necessidade mais da dor. Então ela era muito cristã. Pena que a gente não tem tantos relatos de como era a vida dela. Mas provavelmente depois, as pessoas que conviveram com ela ficaram sabendo um pouco mais. Nós vamos colocar uma outra música agora, antes da gente entrar um pouquinho na questão do perdão, porque são muitos temas que poderia falar do amor. Mas eu escolhi o tema aqui porque parece que a gente está em quantas pessoas aqui, Valente? Quase 200 pessoas. Eu acredito que umas 4 ou 5 deve ter alguma coisa relacionada ao perdão. Então vamos tentar atender esses poucos que precisam ouvir sobre o perdão hoje. Combinado? Quem não precisa, passa à frente depois para um vizinho que precisa. E eu acredito que um dos grandes sentimentos para a gente ser feliz se chama perdão. Levante a mão, por favor. Quem é que nunca teve uma pessoa para perdoar ou uma pessoa que o inverso, vocês ofenderam? Eu conheço uma pessoa só que eu fiquei sabendo. Uma senhora que estava numa igreja e o padre perguntou para ela, para o público assim, ó, centenas de pessoas, e ele perguntou a mesma coisa que eu falei aqui. Quem é que não tem ninguém para perdoar ou pedir desculpa? E aí uma senhora lá no fundo levantou a mão, o padre pediu para ir lá na frente, perguntou a idade dela, quase 90 anos, e o padre falou, olha que exemplo maravilhoso, quase 90 anos e não tem ninguém que ofendeu ou que foi ofendido. Qual que é o segredo? Ela falou assim, não, é porque eles já morreram tudo, não sobrou nenhum. É o único jeito. É o único jeito. Nós temos dificuldade com o perdão, porque às vezes a gente pensa que perdoar é esquecer. E não é esquecer. Esquecer é amnésia. E tentar esquecer é lembrar sempre. E cada vez que lembra, na maioria das vezes a gente ressente. Um fato que aconteceu há décadas, a gente lembra e vem a mesma sensação ou de raiva, ou de ódio, ou de desprezo que a gente teve naquela época. Então, perdoar é lembrar, mas deixar a ferida cicatrizar. É não ficar alimentando o pensamento e o sentimento, buscando a compreensão que ele errou assim como eu erro. Essa compreensão me leva ao autoconhecimento. Eu percebo que eu também erro. Então, quando eu buzino para alguém que me fecha no trânsito, eu me esqueço que há pouco tempo, ou daqui a uns dias, eu vou fechar alguém no trânsito também, porque eu erro tanto ou mais quanto o outro. E esse autoconhecimento me leva à maturidade espiritual. E a gente só pode ser feliz quando a gente tem essa maturidade espiritual. A gente tem o nosso DNA físico, biológico, né, que a gente recebe dos nossos pais e avós, mas nós temos também um DNA espiritual. Nós temos as marcas do Criador. E o nosso Criador é todos esses sentimentos que nós falamos e mais. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é tudo.
Então, todas as vezes que a gente contraria esses sentimentos, nós nos desequilibramos e nós adoecemos, especialmente quando é pela falta do perdão. Outros sentimentos, às vezes a gente só está adiando o nosso crescimento espiritual, mas a falta do perdão nos adoece. Impossível ter cura emocional, espiritual e física sem o perdão. Então, que a gente comece a pensar seriamente sobre isso. Uma vez, um discípulo falou para um sábio assim: qual que é a receita para ter paz? E o sábio falou assim: nunca discorde ou discuta com ignorantes. E aí o discípulo falou assim: eu discordo do senhor. Ele falou assim: então eu concordo com você. Não vou discordar. Buscamos muito ter razão, gente, muito. Prestem atenção. Em todos os nossos relacionamentos, se está tendo algum desequilíbrio, pode perceber que a gente está querendo ter razão. A gente falou uma vez aqui sobre felicidade, né, Valentim? A gente falou muito disso, né? A gente tem que escolher ou a paz, né, ou a razão. Agora, eu queria trazer um tema que está muito relacionado com esse assunto aqui, que a gente debateu muito na época da mocidade. Já faz o quê, Suzy? Mais de 20 anos isso, né? 20 anos. Faz. É. A gente discutia de vez em quando o seguinte: Deus perdoa? O que vocês acham? Deus perdoa ou não? Não. Levanta a mão quem acha que Deus perdoa, só para eu ter uma estatística. Quem acha que não perdoa? Eu não vou trazer a polêmica de novo. Mas por que a gente discutia na época? Porque quem achava que Deus perdoava era questionado o seguinte: mas se você acha que Deus perdoa é porque ele se ofendeu com alguma coisa? Aí o outro falava assim: mas se Deus não perdoa, como é que faz para a gente quando a gente erra? Vai para o inferno? E aí sempre tinha um lá que era inspirado, e um dia um jovem falou assim: o nome do perdão de Deus se chama oportunidade. Então aquilo que a gente fez está registrado no nosso consciente e inconsciente. Nós vamos ter que reparar. Mas Deus nos dá oportunidades. Então, relacionado ao perdão, é preciso que a gente dê oportunidades. Primeiro para quem? Para nós. Porque eu só vou conseguir perdoar o outro quando eu me perdoar. Ainda está no nosso inconsciente, e às vezes no nosso consciente, a nossa culpa de ter crucificado Jesus. Quantos séculos aquela imagem do crucifixo, Jesus tudo ensanguentado. Eu fui católico durante um período, eu olhava e falava assim: nossa, mas o que nós fizemos com o cara tão legal. Isso aí ficou muito marcado e foi muito explorado também. Não sei por quem, pode ser até pela gente. Mas a gente ainda está nesse processo de se permitir ser feliz, de não sabotar a nossa felicidade. E aí, quando eu permito esse auto-perdão, aí eu percebo a necessidade e a importância também de perdoar o outro. E quais sentimentos vocês acham que impedem a gente de trabalhar o perdão? Você já assistiu essa palestra, você vai ficar falando todo. Estou brincando, João, pode falar aí. Orgulho. O que mais? Rancor. Egoísmo. Inveja. Tem uma que é muito forte também, que se chama arrogância, que é fruto do orgulho, do egoísmo. Sabe por quê? A arrogância nos dá um sentimento de que, para eu perdoar ou para eu pedir perdão, eu preciso me rebaixar. E rebaixar-se é achar-se melhor do que o outro. Mas eu não erro, eu não faço isso, eu ainda vou ter que ir lá. E o pior é que às vezes complica. Então tá, eu vou, de coração aberto. Mas se ele ou ela... Eu tô indo desarmado? Eu estou indo de coração aberto? Se ele ou se ela... Porque quando eu vou para uma reconciliação, não importa o que o outro disser ou fizer. Condições. A partir do momento que eu vou de coração sincero, se o outro aceitar o meu pedido, ou a reconciliação ou não,
aí o problema está com ele. Porque se eu fiz de coração, a minha ligação com ele termina ali. Eu não tenho mais esse elo que une com sentimentos, com peso, que não nos permite caminhar com paz. Eu queria contar uma história para vocês que mais me ensinou com relação ao perdão. E eu gosto de dar esse exemplo para lembrar que muitas vezes a gente tem tantos ídolos, a gente tem tantas referências na mídia que não acrescenta quase nada para a gente, e às vezes as pessoas que deveriam ter um pouco mais de, entre aspas, né, fama, às vezes não têm. Quando eu estava preparando um estudo relacionado a isso há alguns anos, eu vi uma matéria no jornal de uma criança que tinha sido atropelada e o pai perdoou a pessoa que atropelou o seu filho. E aí eu fui conhecer essa pessoa. Ele morava ali no sítio Petrópolis, ali perto do Caíque. Né? Ele chama Seu José. E aí eu fui conhecer a história. Né? No dia no jornal já devia ter algumas informações, mas eu não vi tudo. O amigo dele estava desempregado. Ele trabalhava na empresa São José, ele levou o currículo do amigo. O amigo foi contratado para trabalhar na empresa como motorista. Aí, o casal estava esperando um bebê. Quando eles foram para o hospital ter o bebê, a criança, aos cuidados da avó, saiu correndo, o ônibus veio, quem estava dirigindo era o próprio amigo dele. As pessoas quiseram agredir, linchar o motorista. Quem o defendeu foi a avó da criança, que assumiu toda a responsabilidade pela criança ter corrido para a rua. E aí, eu perguntei para ele, então, como que ele tinha perdoado, né, qual o caminho que ele tinha percorrido. E ele falou assim que só Deus tira uma vida. Então ele tinha certeza que era o momento do filho dele partir e que o amigo tinha sido apenas um instrumento. Gente, nós estamos falando, provavelmente, da maior dor que existe. O desencarne de um filho, na minha opinião, é a maior dor que existe. E o cara dizer que era o momento dele partir. Não deu para perceber se ele era católico, se ele era espírita, se ele era evangélico, porque ele não falou discurso nenhum. Ele só falou de espiritualidade ali durante a nossa conversa. E eu tenho comigo que, na verdade, ele não perdoou. Sabe por quê? Ele não se ofendeu. A compreensão dele é tão grande que ele não precisou processar isso. Eu estou magoado com meu amigo. Eu preciso, eu vou perdoar ele, o Evangelho, a Bíblia fala para eu perdoar. Eu acredito que ele não passou por esse processo. E eu estou dizendo isso porque a gente pode começar a treinar isso. A gente sabe os locais, as pessoas e as situações que a gente pode ter atrito. Os locais, ou é no nosso lar, ou é no trabalho, ou é na via pública. As pessoas, ou é a sogra, ou é o patrão, ou é o cunhado que não paga. Tirando a brincadeira, a gente sabe grande parte das nossas relações, porque existe, ou do passado ou do agora, sentimentos de repulsa. Então que a gente se prepare quando a gente vai em algum lugar que vai reencontrar essas pessoas. E as situações são essas que a gente está falando. Então, quando o capítulo fala de reconhece o cristão pelas suas obras, é estendendo muito mais isso para o meu pensamento, para o meu sentimento e para tudo aquilo que eu sinto no meu dia a dia, que muitas vezes está me pedindo uma atitude diferente. A próxima música vai falar desse amor de uma forma mais profunda ainda, gente. Se vocês não cantarem, eu vou pegar o microfone e vou cantar, eu juro para vocês, hein? Vai ser péssimo, você sabe, né, Clarinha? Você está aqui, já parou para pensar?
tantas mazelas, diferenças entre nós. Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explicar na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo amor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo amor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Você está aqui, já parou para pensar e tantas mazelas, diferenças entre nós. Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explicar na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que
Ou pode ser só a vibração que não bate mesmo, ou pode ser que já tenha alguma coisa do passado. Assim como às vezes a pessoa te apresenta alguém e fala assim, olha, essa aqui é tal pessoa, você fala assim, olha, muito prazer, mas a alma está falando assim, olha, que saudade. Porque pode ser um amor também. Então, ou é do passado ou é porque é uma sintonia de sentimentos, né? Nem sempre é de outras encarnações. Agora eu queria que vocês pensassem na seguinte situação. Um amigo seu te chama para ir na casa dele fazer uma visita. E aí é um dia de festa, você se prepara, sua esposa se prepara, você arruma os filhos, e aí você vai muito empolgado porque vai ser uma noite muito feliz. Aí acontece o seguinte, ó. E aí, pessoal, olha só o que ele fez. Ele ficou com raiva. Ele falou para ele, ó, não faz isso, você podia ter colocado um recado na porta. Então imagina a expectativa que ele tinha para essa festa, e aí o Ernesto não estava lá. Aí depois vocês viram que ele foi perdendo a raiva, né? Você podia ter colocado um recado, mas no final da música ele fala assim, o Ernesto não sabia escrever, como é que vai colocar um recado? Compreensão. Como que eu vou esperar algo do outro que o outro não pode me oferecer? E aí eu queria lembrar dessa campanha que a gente faz, que se chama Ame Sua Vida. Nós criamos essa campanha há mais ou menos 30 anos, quando a gente estava com um alto índice de suicídio em Franca. E infelizmente nós estamos passando novamente por um período muito triste. Um alto índice de jovens. A gente está tentando se organizar para montar um trabalho, né, de prevenção, né, ajudar os muitos outros que tem aí. Né? Então em breve a gente vai estar com uma tarefa aí relacionada a esse tema, certo? E especialmente para a gente não pensar que só deixar uma criança na evangelização, na escola, porque nós precisamos de muito diálogo, a gente precisa fazer com que esse diálogo com a gente, uma distância que muitas vezes está nos preocupando, né? Então quando fala que reconhece o cristão pelas obras, é que realmente isso passe, né, pelo sentimento, por essas relações, tá bom? Então, obrigado mais uma vez pelo convite de abrir as portas. Estou muito feliz, como sempre, de estar aqui. Que Jesus nos abençoe, tá bom? Muita paz.